Começa agora Oração da Manhã com Dom Adair José Guimarães, Bispo da Diocese de Formosa, Goiás. Amado ouvinte do programa Oração da Manhã, bom dia, Deus te abençoe ricamente. Iniciemos nossa quarta-feira sob o olhar intercessor de São José, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nossa vida deve ser marcada como bons cristãos católicos pela vida devota e espiritual. Sem espiritualidade, o cristão não conseguirá viver o empenho do seu batismo. A espiritualidade é a base fundamental para a vida cristã. Sem espiritualidade, nós vamos nos esvaziando, vamos nos ressecando por dentro e partimos para aquela assídia que é a morte espiritual, a morte do sentido para a vida. O cristão não é um alienado, alguém que está neste mundo, mas fora das realidades do mundo. Não, nós somos, pelo contrário, homens e mulheres que, pelo batismo que recebemos, por esta graça indelével que nos marcou, somos chamados a este empenho cristão dentro do mundo, o empenho missionário. Assim, a vida cristã, ela é também um testemunho, é um profetismo dentro do mundo que nós vivemos atualmente. Há muita gente que se diz católica, que são engajados em alguns trabalhos da igreja, mas não tem espiritualidade. Por isso, seus trabalhos não vingam, não dão frutos. A gente pode ver muito isso, esses trabalhos que são untados pela ideologia da teologia da libertação, que não prevê uma espiritualidade verdadeira, mas fica numa mística social fundamentada apenas em princípios ideológicos, não flui, não funciona. Onde se tentou vestir a camisa de força da teologia da libertação nos trabalhos da igreja, nas pastorais, o resultado foi pífio. Aumentou-se a debandada dos católicos para outras denominações religiosas, porque religião sem mística, sem espiritualidade, não funciona. Quando nós vamos à igreja, nós vamos para rezar, nós vamos para nos encher de Deus, não de ideologia, não de ideias pífias, de ideias humanas. Nós vamos à igreja, nós celebramos a liturgia para formatar cada vez mais o nosso ser humano cristão no ser divino de Cristo. A nossa espiritualidade, ela não deve ser uma espiritualidade de engajamento ideológico, mas uma espiritualidade que testemunhe o mistério e o profetismo de sermos pessoas não melhores do que as outras, mas diferentes pela nossa conduta, pela nossa responsabilidade, pela nossa vivência. O ser humano neste mundo serve ao próximo e serve a Deus. A nossa espiritualidade, ela deve nos conectar sempre com esta grande perspectiva que é a nossa salvação eterna. Muita gente já não crê mais na salvação eterna, não sei o que faz dentro da igreja. Quem não crê mais nas verdades eternas, quem já não tem mais aquela fé que recebeu da tradição da igreja a respeito dos novíssimos do homem, que é sobre o seu mistério da morte, do seu juízo, do paraíso, do céu, do inferno, essas verdades que hoje são negligenciadas porque elas não estão mais dentro do coração das pessoas. A religião não é um fato social. Se nós olharmos para a igreja como uma ONG, como um fato social, com características meramente sociológicas, nós vamos afundar cada vez mais a nossa pastoral, nossa vida eclesial. A igreja, ela é a epifania, repito,
do mistério do ressuscitado. O cristão não é um cidadão terrestre apenas. Ele é um cidadão que está na terra, mas antes de tudo é um cidadão do céu, porque nós viemos de Deus e a Deus nós vamos voltar. As coisas lá de cima, lá do alto, as coisas de Deus é que devem motivar a nossa caminhada, a nossa vida sobre a terra, a vida espiritual. Esse negócio de imanentismo teológico, imanentismo pastoral, em que tudo se resume aqui e que a pastoral, que a vida da igreja é apenas um engajamento sociológico, isso é coisa da teologia da libertação que não deu certo em lugar nenhum e não vai prosperar em lugar nenhum também. Porque nós precisamos da primeira libertação, a libertação do pecado. Ter o coração realmente liberto em Cristo para a gente praticar a justiça, a responsabilidade, a ética, a vida moral, a vida espiritual neste mundo. A igreja é para nos ajudar nisso. Cristo estabeleceu a igreja como locus, como lugar da nossa purificação, do nosso crescimento espiritual, da nossa abertura ao amor, à responsabilidade, à justiça, tudo numa ótica espiritual. Nós cristãos não precisamos de ideologias para viver a nossa fé. Nós já temos o instrumental que é a Sagrada Escritura, nós temos o instrumental que é a doutrina social da igreja, os ensinamentos do magistério da igreja, que são suficientes para a gente saber qual deve ser a nossa caminhada neste mundo. Nossa estada neste mundo, ela não pode ser desconectada deste caminho que nos leva à eternidade com Deus. Vamos meditar o que a palavra de Deus vai nos dizer hoje. Eu gosto muito da carta de São Paulo aos Colossenses e hoje, na missa desta quarta-feira, a primeira leitura é de Colossenses 3, de 1 a 11. Se ressuscitastes com Cristo, esforçai-vos para alcançar as coisas do alto, onde está Cristo, sentado à direita de Deus. Aspirai às coisas celestes, não às coisas terrestres. Pois vós morrestes e a vossa vida está escondida em Cristo, em Deus. Quando Cristo, vossa vida, aparecer em seu triunfo, então vós apareceis também com ele, revestidos de glória. Aqui está o núcleo fundamental da escatologia, daquilo que se refere ao fim da pessoa humana sobre a terra. Quem busca as coisas de Deus, quem mantém a sua unidade com Jesus, e só Jesus pode salvar. Ninguém mais nesse mundo é capaz de salvar a pessoa humana, só Cristo. E nós temos esta revelação, nós temos essa verdade. A gente respeita todas as religiões, mas nós cristãos sabemos que só Cristo pode nos salvar. Esse negócio de dizer todas as religiões são da mesma forma, cuidado, se você é cristão, você não pode compartilhar desta mentalidade, porque fora de Jesus não há salvação. E nós cremos disso. E Ele deixou a salvação dele na igreja. E nós precisamos entender isso, que necessitamos da vida de igreja, da vida comunitária, da vida da fé, para viver a nossa direção para o alto, para nos afeiçoarmos sempre às coisas do alto e aspirarmos sempre a estas coisas celestes, pois nós morremos para esse mundo em Cristo através do nosso batismo, para vivermos a alegria da celestial glória com Ele. Buscai, prezado ouvinte, as coisas lá do alto. Seja mais desapegado das coisas passageiras deste mundo, pois elas não têm o poder de nos salvar, só Cristo. E a vida é bela quando ela é ungida pelo Espírito do ressuscitado. Senhor, nosso Deus e Pai, que nos chamastes em Cristo à vida nova, à unção do nosso batismo.
Dai-nos, Senhor, nesta manhã e sempre, o desejo grande de vivermos para as coisas do alto e não para as coisas da terra. Ajuda-nos, Senhor, a passar por este mundo sem perverter o nosso coração no mundo obscuro dos vícios, do apego às coisas materiais, à vaidade, a tudo que não edifica a alma humana. Pai Santo, olha pelos nossos doentes, pelos que sofrem, pelos que estão com depressão e sem vida. Cura-lhes as feridas e as dores e dai-lhes a graça suficiente do Espírito Santo para que vivam a alegria de sua fé, hoje e sempre. Amém. O bom Deus abençoe você e sua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, assim seja. Você ouviu Oração da Manhã, com Dom Adair José Guimarães.